Bom, pessoal, o Netanyahu, que foi o primeiro que viu esse documento, né, ele disse que ele estava nada menos do que chocado com o que ele leu. Né? E desde então, o regime dos ayatolás não está se cansando de festejar, né, embora ele esteja se contendo aí até a batida final do martelo. Né? E os republicanos mesmo, né, que estão sentindo o cheiro do desastre aí, não escondem mais a sua inquietação. O primeiro alarme público desse lado aí veio do senador Lindsey Graham, né, da Carolina do Sul, no domingo. Nós registramos aqui no Vespeiro, com uma postagem no X em que, embora elogiando lá o esforço para chegar a um acordo inicial, ele se disse um tanto preocupado, aspas, né, com o fato de a versão dos detalhes apresentada pelo Irã não coincidia com a da Casa Branca. E sinalizando que ele já tinha tido acesso aos termos que agora estão sendo publicados, né, ele antecipava que o Congresso é quem deve votar qualquer acordo que saia nessa história. E desde então, gente, outros republicanos, assim como a imprensa conservadora, né, a Fox, a National Review e até algumas figuras aí de destaque do movimento MAGA, né, vinham apertando essa cobrança. É que, cara, depois de ensinar para os iranianos, né, e aprender a duras penas com eles, né, o que é o poder garantido pela geografia de ser o dono do Estreito de Hormuz, né, o Trump anunciou um cessar-fogo apressado aí no início de abril, e desde então, entre bravatas, ele vem tergiversando para apresentar os termos em que foi pactuada essa suspensão das hostilidades. Quer dizer, com a Copa do Mundo encostando e as eleições de meio de mandato ali na esquina, a pressão para que a guerra cessasse teria chegado ao ponto de fazer com que o genro, o Jared Kushner, e o amigo Steve Witkoff, sob a batuta lá do J.D. Vance, negociar um memorando tão obviamente desmoralizante como esse que está circulando aí hoje? Parece ter sido o caso. Depois de alguns balões de ensaio aí que já provocaram as reações mais adversas, hoje a imprensa árabe primeiro e a israelense mais para o fim da tarde apresentaram versões detalhadas idênticas dos 14 pontos que constariam do memorando de entendimento de Islamabad. Né? E no fim do dia, toda a imprensa mundial confirmava que realmente se trata de uma versão autêntica. Mas, gente, se a ideia era evitar a derrota na eleição de meio de mandato a qualquer custo, né, a única coisa que me veio imediatamente à cabeça, né, depois de ler esse documento, se confirmado que é esse mesmo o texto aí do memorando de entendimento, foi a crítica do Churchill ao Neville Chamberlain, né, pelo Acordo de Munique, lá em 1938, quando, para evitar a guerra, ele entregou a Checoslováquia à Alemanha nazista. Você teve a escolha entre a guerra e a desonra, e ao escolher a desonra, você vai ter a desonra e a guerra. É isso que vai acontecer com a eleição. Né? Se o Trump. Bom, o Trump ainda tem até sexta-feira, conforme foi a data que ele marcou, né, para anunciar os termos do memorando, para alterar alguma coisa. Quer dizer, gente, com um abacaxi desse tamanho para descascar até sexta-feira, né, não foi à toa que o Trump deixou todos os chefes de Estado da cúpula do G7 esperando uma hora por ele, depois da hora marcada para a reunião dessa tarde. Mas se ele não alterar muita coisa do que consta dessa versão aí que está circulando, né, o que a essa altura é improvável, né, um memorando como esse, né, que remete em condições bastante pioradas, né, remonta o acordo nuclear do Obama, né,
que ele mesmo, Trump, vem espinafrando há quase uma década aí, vai ser a pá de cal na carreira dele e nas esperanças do Partido Republicano na eleição de meio de mandato. Gente, o resumo comentado que eu faço dos 14 pontos é o seguinte. Item 1. O Irã assume abertamente que é dele, e é ele que detém a soberania sobre o território do Líbano, e exige que a integridade desse território seja respeitada. Esse é o item 1. Né? Um território onde ele tem um grupo terrorista infiltrado. Ele assume como sendo dele e bota isso como primeiro ponto do acordo. Item 2. Eles só exigem respeito à própria soberania e à integridade territorial do próprio Irã no item 2. No item 3, eles definem o memorando de Islamabad aí como um começo de conversa com 60 dias de prazo para terminar, prorrogáveis por comum acordo. No item 4, os Estados Unidos se comprometem a suspender o bloqueio da saída do Estreito de Hormuz e a retirar suas tropas da região em 30 dias. No item 5, o Irã se compromete a abrir a entrada do Estreito de Hormuz em 30 dias, mas só promete que ela vai ser gratuita nos primeiros 60 dias, que é a duração da discussão deste acordo. No item 6, fica estabelecido que o futuro dessa gratuidade ou não vai ser decidido pelo Irã em negociações com o Omã e com os países vizinhos. Esse era um ponto que o Trump, no começo, se agarrou aí. Né? No item 7, os Estados Unidos se comprometeram, sim, com um fundo de ressarcimento de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã, que o Trump denunciou ainda ontem como fake news, né? E mais a suspensão de todos os embargos financeiros. No item 8, ele diz que serão canceladas todas as sanções pecuniárias primárias e secundárias, incluindo as do Conselho de Segurança da ONU e as da Agência Internacional de Energia Atômica, segundo um cronograma a ser discutido em 60 dias. Quer dizer, a condição está aceita, né? Só resta definir o cronograma da execução dessa condição. No item 9, o Irã promete que não vai desenvolver nem comprar uma bomba atômica, e quanto ao urânio já enriquecido, no mínimo, entre aspas, ele será diluído no próprio território iraniano, com supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, podendo ser negociada a diluição em outro território, aquela história de que o Trump queria levar isso para os Estados Unidos e diluir lá, mas só depois de cumprida a suspensão de todas as sanções. Quer dizer, esse no mínimo aí, gente, é a única concessão visível feita pelo Irã que o Trump pode eventualmente apresentar como salvação da face, né? Já que é a única tecla na qual ele vem batendo e não desistiu ainda, né? Depois de ir abandonando uma por uma todas as outras. O item 10, né? Até um acordo futuro, o Irã manterá o seu programa nuclear como está e os Estados Unidos não vão reagir a isso. No item 11, antes de qualquer outra decisão negociada, os Estados Unidos permitem desde já a livre exportação de petróleo e derivados pelo Irã. No item 12, desde o momento da assinatura do memorando, os fundos congelados do Irã têm de estar liberados e à disposição do Banco Central dos Ayatollahs ou de quem ele indicar. E os Estados Unidos comprometem-se a emitir todas as licenças necessárias para isso. No item 13, será criado de comum acordo um mecanismo de fiscalização do cumprimento dos demais acordos futuros que vierem a ser consagrados. E no item 14, o Irã só se compromete a cumprir as demais cláusulas do memorando depois que as cláusulas 1
que é aquela da soberania do Líbano. 4, que é a suspensão do bloqueio e a retirada das tropas americanas da região. 5, que é a abertura de Hormuz gratuita por 60 dias. 10, a questão nuclear fica como está até segunda ordem. E 11, a livre exportação de petróleo e derivados pelo Irã estiverem cumpridas e executadas. Cara, é isso aí. E que os 30 mil mortos da última rebelião descansem em paz. E vocês poderão ver aí o texto integral do memorando, né, e conferir se eu entendi direito cada cláusula nesse link que está aí embaixo.